live de hoje responde: fome noturna, o que fazer? Bom dia, deusas maravilhosas, como vocês estão? Me responde aqui nos comentários. Você também sente a fome noturna? Não é incomum, mas não é o ideal. Vou te contar o porquê que isso pode acontecer. Primeiro, deficiência de sono. Eu sempre falo para vocês que sono é o primeiro pilar que a gente precisa restabelecer. O sono adequado equilibra nosso corpo, limpa nosso corpo, restaura nosso corpo, revigora nosso corpo. Então, toda vez que a gente tem um sono inadequado, insuficiente, desregulado, a gente também mexe com nossos hormônios da fome, grelina, leptina, e isso faz com que aumente a fome e a vontade de comer alimentos com densidade energética, ou seja, mais açúcar, mais gordura. Então, quando você não dorme direito, quando você não tem esse pilar muito bem estabelecido e equilibrado, você tende a comer mais. E isso pode aumentar, inclusive, a fome noturna. Segundo pilar, consumo excessivo de açúcar, de carboidratos, principalmente dos carboidratos ruins, né? Os farináceos, os doces. Isso faz com que desequilibre o nosso hormônio chamado insulina e o seu corpo fique pedindo cada vez mais, porque a absorção desses açúcares, desses carboidratos industrializados, dos ultraprocessados, eu não estou falando aqui de fruta, de vegetais, de alimentos que têm naturalmente fonte de carboidrato, não é sobre isso, mas sobre os ultraprocessados, os industrializados que têm aditivo de açúcar, os farináceos de farinha branca. A absorção de açúcar é muito rápida, então o seu corpo fica o tempo inteiro sedento por açúcar. Isso faz também com que aumente a sua fome noturna. Terceiro ponto, desequilíbrio do ciclo circadiano. Lembra? A gente tem um reloginho biológico interno, assim como toda a natureza, que manda, que dita o que a gente deve fazer no dia. Acordar, dormir, comer, se exercitar, né? A necessidade de movimento. Então, esse relógio interno, ele precisa estar em sincronicidade com o relógio externo da natureza. Então, aquela pessoa que não tem horário para dormir, não tem uma rotina de sono, não tem horário para acordar e precisa ter essa rotina estabelecida, e no começo isso pode demandar mais disciplina, mais energia mental para que seja feito o que precisa ser feito. Não tem horário para praticar movimento, atividade física, come sem fome, come em horários que não precisam ser ingeridos alimentos. Então, tudo isso faz parte do nosso ciclo biológico circadiano. Quando ele está desequilibrado, que ele sai do compasso natural, você começa a ter fome em horários que você não deveria, como à noite, por exemplo, né? A gente deveria se alimentar até o pôr do sol. Isso seria o ápice de um ser humano saudável, equilibrado, biologicamente, naturalmente, andando conforme o seu ciclo biológico interno. A gente não tem microbioma eficiente para digerir à noite. Não tem fogo digestivo. Isso está lá na live do fogo, inclusive. Então, quarto ponto, estresse excessivo. O estresse, né, as condições emocionais geram fome emocional. Então, se você tem um dia desequilibrado emocionalmente, com muita carga de estresse, de afazeres, e você não respeita a sua ciclicidade feminina, você não dá pausas, né, durante o dia para respirar, para aterrar, para limpar o plano mental, para descarregar a energia que vai ficando acumulada, quando chega a noite, você quer compensar esse excesso de carga, de estresse, de emocional, de energia que vai bloqueando no seu corpo com a comida. E não necessariamente isso trata de fome fisiológica, mas de uma fome emocional de escapar, de ter uma fuga desse campo energético emocional que não foi olhado, que não foi distribuído, que não foi
bem administrado durante o dia. Então ele vem na hora que você para, e geralmente é no período noturno que você chega em casa, que você termina de fazer o que você tem que fazer, e aí tá tudo organizado. Quando você pausa, parece que toda aquela carga emocional, aquele estresse, aquele campo energético que ficou condensado, bloqueado, sem fluxo de prana, ele vem à tona, e aí você desperta o gatilho que você precisa comer. E aí, fatalmente, você vai buscar por alimentos que são altamente deletérios. Você vai buscar por farináceos, por açúcar, em um momento em que você não deveria fazer. E aí isso vai descompensar, inclusive, o pilar do sono, porque você vai entregar energia em um momento que você não deveria estar entregando energia. Em um momento que o seu corpo precisa relaxar, descansar. Ele não precisa de energia para fazer nada. Então, administrar o estresse, as emoções, as energias durante o dia é fundamental. Tem um Papo de Gaia no feed que fala sobre isso. Preciso parar, mas não posso porque preciso trabalhar. Dá uma olhada lá. Eu falo sobre essa questão de que se você tem uma vida naturalmente agitada, um trabalho que demanda horário certo para entrar, horário certo para sair, você precisa ter momentos durante o dia em que você se autocuide. Então, que você pare 5 minutinhos a cada 2 horas, simplesmente para respirar conscientemente, para liberar essa carga energética, para fazer uma faxina na mente do que realmente precisa ser ajustado, do que você precisa trabalhar, do que você pode soltar, que é uma carga excessiva de preocupação. Se nós mulheres não fazemos isso, pontualmente durante o dia, a gente tende a acumular emoções, e aí o nosso corpo vai ficando bloqueado, rígido, a gente vai perdendo até a nossa capacidade criativa. Então é fundamental que a gente olhe para isso. Outro ponto, deficiência nutricional. Às vezes você está comendo muito, inclusive, mas alimentos pobres em densidade nutricional, porque existem 2 tipos de alimento. O alimento que tem muita carga de nutriente, que são os alimentos que vêm da terra, os naturais, que tem muita vitamina, muito mineral, muito antioxidante, fitoquímicos, que abundam, que enchem a sua célula de nutrientes para que ele funcione. E aí você precisa comer menos quando você entrega mais disso para o seu corpo. E existem os alimentos com caloria vazia, que são os industrializados, os ultraprocessados, que são só ricos em caloria e em açúcar. Então o seu corpo é como se ele ficasse o tempo inteiro mandando uma mensagem de fome, mas porque ele precisa de nutriente que você não está entregando. Então chega no período noturno, quando o seu corpo já está no final do ciclo dele, e você não entregou durante o dia alimentos ricos em nutriente, ele vai começar a pedir, mandar mensagem de fome para que você entregue o que ele precisa realmente. Então, deficiência nutricional é um dos motivos para a fome noturna. Outro motivo para a fome noturna é se você está ali contando caloria, fazendo com que o seu corpo trabalhe contra você, como se ele fosse uma calculadora energética, coisa que ele não é. Então você está ali comendo pouco, menos do que demanda o seu metabolismo basal, o necessário para que você desenvolva as atividades diárias, pensar, respirar, o seu coração bater, você andar, você produzir. Então você está ali contando caloria, achando que vai emagrecer e está mantendo ele sempre em déficit. Ou nutricional, que a gente falou agora há pouco, ou energético. Então você está comendo pouco demais. E aí ele vai mandar a mensagem de que ele precisa de mais para sobreviver. E aí isso chega principalmente no período noturno. Preciso de mais. Estou no modo sobrevivência. Então, alguns desses pontos você precisa analisar o que está acontecendo. Por que você está tendo uma fome no momento que você deveria estar abstêmia de alimentos? Para que no período do sono o seu trato gastrointestinal inteiro consiga se regenerar, consiga eliminar, fazer aquela faxinona geral para que ele se reequilibre para o outro dia. E isso acontece inclusive a nível de microbiota. Então, se ele está entupido de alimento no momento
que é de fazer detox, que é de fazer faxina, que é de fazer restauração das paredes do intestino, e você está entregando alimento, ele não vai conseguir fazer isso direito. E aí você começa a gerar danos futuros, inclusive inflamação crônica, que pode estar, inclusive, ocasionando uma série de sintomas que você pode sentir nesse momento. Não necessariamente no âmbito intestinal, mas você pode estar tendo dor de cabeça, insônia, ansiedade, dificuldade de emagrecer, fadiga, dores, né, em todas as partes do corpo. Então, tudo isso precisa estar equilibrado. À noite não é momento de você estar entregando comida, alimento, sobrecarregando esse sistema. Então, observa todos esses pontos que eu te falei para ver da onde vem esse gatilho que dispara a fome noturna. Ficou alguma dúvida? Só comenta na live que eu venho te responder. Obrigada, Gaias, pela atenção. Amanhã eu volto com mais um Papo de Gaia. Beijo!